Olá, terceira aula do módulo, né, de administração escolar, e nós estamos falando sobre as relações humanas. E essa terceira aula, ela, na página 5, ela fala para vocês os objetivos dessa, para que se tenha umas boas relações humanas, os objetivos específicos, os objetivos operacionalizados. Então, eu vou falar assim um pouquinho de cada um, para que vocês possam refletir, né, no decorrer do estudo de vocês. Então, os objetivos específicos, ele fala muito assim claramente que precisa interpretar os vários fatores que determinam as diferenças dos indivíduos. Então, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas diferenças, suas peculiaridades, né? E para que se preponderando isso, né, com essas diferenças, que se faz o estudo das relações humanas. Aí ele fala também, explica, né, que esses fatores eles determinam o relacionamento humano no ambiente que a gente vive. Ou pode ser um relacionamento bom ou não, né, de acordo com cada indivíduo. E ele fala também dos objetivos operacionalizados, que é o que isso? Que esses objetivos eles vão distinguir as causas desses objetivos específicos, né? Porque, por exemplo, tem várias variantes que determinam o nosso comportamento. Então, são várias situações que eles chamam de variantes, né? Que interferem nesse comportamento e diferem o indivíduo de cada um. Então, o que é isso? A gente pode entender a personalidade de cada um, o meio social que a gente vive, a formação da nossa família, que é principal, é um dos elementos principais, e o nosso caráter, né? Que também tem a questão da moral, da ética de cada um. Então, cada indivíduo, ele age de forma diferente. A gente vê aí que numa família tem 5 irmãos, cada um de uma forma diferente, o comportamento. E a mesma educação que o pai dá, que a família, no caso, né? A família, o pai e a mãe dão aqueles 5, mas eles não agem de forma igual. Então, que bom que tem que ser assim, né? Que bom que é assim. Senão, já pensou todo mundo fazer a mesma coisa? E ninguém ter assim, a expertise de mudar o comportamento, tem que seguir aquelas mesmo determinações. Regras são feitas para serem seguidas, mas a personalidade de cada um é um dos pontos determinantes, né? Uma variação determinante que faz com que o indivíduo mude o comportamento, né? Então, ele fala também aqui, expressar a deificação da personalidade, é deixar a personalidade se manifestar, né? Agora, precisa de ser o quê? Todo elemento conduzido, tem que ser conduzido, tá? E aí ele fala também, esses conceitos, né, da relação humanas, elas surgiram como? O crescimento demográfico da população, o espaço em que as pessoas vivem. Então fizeram o quê? Multiplicar o aspecto de vida de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, com isso, o crescimento foi determinado, os psicólogos, administradores e educadores, eles sentiram a necessidade de estudar, fazer um estudo sobre essas relações humanas, que as pessoas, como elas convivem. E a gente entende também, né, a criançada, que a família é o ponto crucial para que essas determinações, para que essas mudanças, para que essa relação ela aconteça. Quando a gente cresce, que vai trabalhar, a gente percebe que a gente forma nossos grupos sociais, a gente está formando esses grupos sociais, cada pessoa do nosso meio tem um temperamento, tem uma personalidade, a gente precisa respeitar, né, a individualidade de cada uma, para que a gente consiga conviver. Então, eu vou, nessa aula, a matéria é pequenininha, não tem muito o que a gente falar, mas a gente sabe que, aqui, estou com a postura de vocês, que ela faz umas perguntas, assim, duas perguntas interessantes que o autor faz, porque ele diz que os filhos são criados, como eu falei, são filhos dos mesmos pais, né, têm a mesma educação e diferem de comportamento. Já disse, que bom. Então ele pergunta assim, por que os indivíduos diferem uns dos outros? Eu já disse.
Difere por causa da sua personalidade, seu caráter, né? A formação que vai surgindo de cada um. E até pelo meio que está social que está inserido, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: ninguém, né, sabe tudo. Ninguém é igual a ninguém, né? O homem ele possui características diferentes um do outro, né? Então a gente precisa entender o quê? O que impulsiona o indivíduo, né, a estabelecer contato social é a forma do comportamento dele. Então a gente entende também que as relações, com isso, dentro do trabalho, as relações interpessoais, ela vai surgir. O que é relação interpessoal? É eu lidar com os colegas de trabalho, os colegas da escola, os colegas, o meio social da própria família, saber lidar, saber entender, conversar, interagir um com o outro. E tem né, pessoal, a interpessoal, é isso, né, que a gente está falando, sobre é um subsídio que dá para o relacionamento fortalecer. Então, quando tem uma relação interpessoal, a gente entende que é uma ou mais pessoas. Então, é um lugar que a gente sabe que está inserido a escola, a família. Então, gente, olha, a base concreta para tudo isso, para ter um bom relacionamento, é a gente entender primeiro a gente mesmo. Se a gente entender a gente mesmo, a gente vai compreender o outro lá na frente. Então, para que isso seja uma relação harmoniosa, a gente precisa compreender e entender sempre o amigo. Então, nessa aula de hoje, o assunto é pequeno, porque nas próximas a gente tem mais atividade. Eu passei um vídeo interessante para que vocês, para descontrair um pouquinho, para vocês assistirem e concluírem. Existem acho que 4 cenas, vocês vão tirar uma cena e vão fazer um comentário. E não esqueçam, gente, o material nosso material, ele é muito bom, vocês sabem disso. Então, vocês vão ler o material, né? Vão procurar, leiam bem, porque essa questão de relacionamento, ela muito de a gente parar e perceber o que está em torno da gente, né? A gente entender o seguinte: o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Se a gente parar e pensar nisso, a gente trabalha e a gente vive bem melhor. E o mundo que a gente vive hoje, as pessoas não estão se compreendendo, cada um por si, não é assim. A gente tem que entender o outro para que a gente possa também, primeiro a gente, né, entender a gente mesmo, depois para que a gente possa entender o outro sem julgar, sem fazer julgamento nenhum, tá bom? Para que a gente viva um mundo melhor, dias melhores, tá bom? Então, olha só, vamos parar por aqui. Então, não esqueçam, leiam o material de vocês, assistam o vídeo e concluam a nossa fala de hoje, tá bom? Até breve, tá bom? Fiquem com Deus.